Olá, bem-vindos à Rúbrica do Vasco, eh, edição especial. Edição especial porque é a primeira vez que vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada a um livro. E a partir de agora, todos os meses, vamos fazer a análise mais detalhada do que foi a escolha do melhor livro das leituras do mês anterior. Eu sou o Vasco e aqui estou convosco, nesta experiência para fazer crescer a rúbrica Livros do Vasco, para fazer diferente, ter uma mudança. Então, agora em setembro, vamos falar do livro que se destacou em agosto, e foi sem dúvida o livro Sem Limites, do Jim Quick. Portanto, Sem Limites, do Jim Quick. Este livro basicamente conta-nos a história de um senhor, do Jim Quick, que em criança tem uma queda na escola e fica com alguns problemas cognitivos. E o processo que este autor tem que fazer para reaprender a aprender de forma a ultrapassar este obstáculo que de repente, com que ele de repente ficou. E então o autor dá-nos uma série de dicas sobre como aprender a aprender. E esta é claramente, pelo menos na minha opinião, também na do autor, uma das grandes competências do futuro. Saber aprender. O autor põe-nos aqui uma piada que eu partilhei no LinkedIn, que diz algo deste género. Se um gênio lhe oferecesse apenas um desejo, o que pediria? Obviamente, desejos ilimitados. Se um gênio lhe pudesse ensinar apenas uma coisa, o que é que gostaria de aprender? Aprender a aprender. A partir daí, podia aprender o que quisesse. Ora, este livro, diz o autor, só o facto de o lermos vai nos ensinar a aprender, vai fazer com que a gente possa retirar muito mais daquilo que vamos lendo, daquilo que vamos vendo. Portanto, dá-nos uma série de truques que nos ensinam a reter informação. E com a abundância de informação a que estamos sujeitos hoje, esta capacidade de reter mais informação, de ler mais depressa, é absolutamente fantástica. Então, o autor divide aqui um conjunto de conceitos. Nos capítulos eu vou passar por eles, só para vocês terem uma noção do que são. Primeiro fala da neuroplasticidade. O cérebro não tem limites. De destruir o mito de que burro velho não aprende línguas. Esse mito está ultrapassado. Graças ao conceito que foi descoberto de neuroplasticidade, percebemos que o cérebro, independentemente da idade, continua com a capacidade de criar novas ligações neuronais e são essas ligações que nos fazem continuar a aprender. Portanto, não é verdade que o nosso cérebro perca a capacidade de aprender, eventualmente a velocidade pode não ser a mesma, mas a capacidade de aprender está lá. Depois, o autor fala-nos dos super vilões dos tempos modernos. São aquelas coisas que nos impedem de atingir o nosso potencial. Dilúvio digital, distração digital, demência digital e dedução digital. Portanto, todos conceitos que têm a ver com a inundação de informação digital e as constantes notificações a que estamos hoje todos sujeitos e que fazem com que o nosso foco, a nossa atenção seja muito mais dispersa. E a atenção dispersa prejudica o nosso processo de aprendizagem, de memorização dos conceitos que estamos a aprender. Portanto, nós aprendemos muito mais quando estamos focados naquilo que estamos a fazer. Depois o autor fala de uma técnica para memorizar portanto, aquilo que estamos a ouvir ou que estamos a aprender. Ele diz que nós esquecemos daquilo que ouvimos em aproximadamente uma hora e em média, ou melhor, esquecemos de metade daquilo que ouvimos em aproximadamente uma hora e em média 70% do que ouvimos em 24 horas. Portanto, obviamente dados um bocadinho genéricos, mas há uma investigação que ele seguiu, que ele nomeia, que refere estes dados. Ele dá uma técnica para nos ensinar a reter um bocadinho mais de coisas.
basicamente, uma das coisas que ele refere que é importante é, no final de cada momento em que temos ali, ouvimos um conjunto de ideias, pararmos. Ele fala em 25 minutos, ele fala na técnica Pomodoro. Eu não sou um fã muito grande da técnica Pomodoro, mas neste sentido parece-me que pode funcionar. Portanto, após os 25 minutos, parar e registar uma ou duas ideias que nos tenham ficado mais importantes. Registar de memória. Portanto, o que é que a gente se lembra daquilo? Eu não costumo fazer em 25 minutos, mas, por exemplo, em quase todas as formações, sempre no final de cada momento de paragem, peço às pessoas que escrevam, ponham por escrito uma ou duas ideias daquilo que ouviram antes. Isto ajuda a memorizar essas ideias. Fala-nos da necessidade de nós, quando estamos concentrados numa coisa, nos abstrairmos do resto dos nossos problemas, como ajuda a reter aquela informação. Portanto, estamos a ouvir só aquilo. Fala-nos da necessidade de tomar notas. Portanto, quando estamos a ouvir, há aqui um processo de entrada de informação no nosso subconsciente que é passada para o nosso cérebro consciente, portanto, e esta transição é feita de forma muito mais eficaz quando, além de ouvirmos, escrevemos. Porque o facto de escrever é um ato ainda mais consciente do que ouvir e, portanto, promove esta transição do subconsciente para o consciente. Diz que precisamos de estar em estado de aprendizagem, portanto, querer aprender, é fundamental essa nossa intenção. Diz-nos que quando aprendemos com a intenção de depois ensinar, aprendemos ainda melhor. Portanto, aprendam as coisas com a ideia que depois podem querer transmitir a alguém. E depois ele fala de termos momentos de aprendizagem definidos. Definir, naquele horário eu vou-me dedicar a ler ou vou dedicar a fazer uma formação e termos isto registado como algo, como uma outra qualquer tarefa na nossa agenda de trabalho. Portanto, estas são as coisas que ele diz para que nós possamos aprender mais. Coisas muito interessantes. O que é que ele também refere? Refere que a gente que leia ou aprenda sempre com a resposta a três questões. Como posso usar isto que eu estou a aprender? Por que devo usar isto que estou a aprender? E quando vou usar isto que estou a aprender? Ele diz algo do género, todos somos gênios, mas se julgarmos um peixe pela sua capacidade de trepar à árvore, este passará a vida toda convencido que é estúpido. Aparentemente terá sido Albert Einstein que disse esta frase. Ok, o que é que o autor também nos fala? Fala-nos que uma das coisas que nos limita em termos de aprendizagem são as nossas crenças limitadoras e, portanto, refere a necessidade de nós reenquadrarmos as nossas crenças e criarmos crenças novas, passarmos de crenças limitadoras a crenças potenciadoras. É algo que também tenho vindo a batalhar nas minhas formações com alguma frequência. Fala-nos de 7 mitos da aprendizagem, que estão mitos falsos da aprendizagem, que começa por a inteligência é fixa. E ele diz que não é verdade, a inteligência não é fixa, vai-se trabalhando, vai-se crescendo. Portanto, ele começa com a neuroplasticidade e depois fala aqui novamente da inteligência não é fixa. Só usamos 10% do cérebro. Também não há provas nenhumas científicas disso. Foi uma ideia que se gerou que pode não ser verdade. A ideia de que os erros são fracassos, não são oportunidades de aprendizagem. A ideia que o conhecimento é poder, já não é. O conhecimento é poder em potencial. Usar o conhecimento é que é poder. A ideia de que aprender coisas novas é muito difícil, ele diz que também não é verdade. É fácil, é preciso saber fazê-lo. As críticas dos outros têm importância, não podem ter. Se os irmãos Wright tivessem ouvido as críticas a que estavam sujeitos, nunca tinham posto o avião no ar. E a ideia de que o gênio, que é uma coisa inata, não é, trabalha-se. Fala da importância dos hábitos na aprendizagem, fala do estado de fluxo para a superprodutividade, e depois dá-nos aqui um método para saber estudar. Ele dá aqui 7 hábitos para saber estudar. Ele fala no empregar a recordação ativa, empregar a repetição espaçada, gerir o nosso estado
em que encontramos, usar auxiliares de memória como o olfato ou a música para a mente, escutar concentrado, com o cérebro embrenhado no que estamos a fazer e tomar muitas notas. E depois dá-nos também aqui alguns daqueles truques mais engraçados para treinar a memória, algumas técnicas para decorarmos listas e nomes, e bastante engraçado. Diferencia aqui as pessoas em função do estilo de aprendizagem, visual, auditivo ou sinestático, diz-nos não há um melhor do que outro, é diferente, descubra o seu para que possa tirar mais partido do seu tempo de aprendizagem. E depois termina aqui com um texto interessante, ou eu terminava isto aqui com um texto interessante na página 353, em que ele tem um teste rápido para termos a noção de qual destas aprendizagens é que mais se adequa a nós, portanto, para nos ajudar a perceber o nosso estilo de aprendizagem. Ok, fica aqui um resumo rápido de um livro muito interessante, portanto, Sem Limites, do Jim Kwik. Recomendo esta leitura. Eu já estou a pôr em prática uma série de coisas que ele aqui recomenda. A gente não consegue pôr logo todas, ele também diz isso, isto não é tudo de uma vez, mas para tirar mais partido dos livros que estou a ler e com isso vos poder trazer ainda mais ideias a esta rúbrica. Voltamos-nos a ver no final do mês para os livros do mês seguinte e depois, a meio de outubro, novamente uma análise mais cuidada ao livro que mais gostei de setembro. Muito obrigado por seguirem esta rúbrica e boas leituras.